Um Pai gracioso, esse é o título da pregação dessa noite. Estava para terminar a pregação sobre Ruth, o quarto capítulo do livro, né? O quarto e último capítulo, mas interrompi de propósito por ser hoje o Dia dos Pais. Eu acho que cabe bem a gente falar sobre o tema, né? Sendo que tudo ao nosso redor nos remete a isso, lembra disso, e a palavra de Deus tem muito a falar sobre pais, sobre a paternidade. Então eu gostaria de trazer essa noite uma palavra voltada no aspecto da paternidade. E hoje, no Brasil, é comemorado o Dia dos Pais, é o segundo domingo do mês de agosto. Esse feriado foi criado em 1953 por interesses, adivinha, comerciais, para dinheiro, né? Para vender e comprar. Não é por isso que nós não podemos celebrar, né? Porque afinal de contas, todos os dias são dias de nós agradecermos aos nossos pais, às nossas mães, mas já que o mundo separa essa data, nós podemos aproveitar e usá-la de forma honrosa para Deus e honrosa aos nossos pais. Em outros países, o Dia dos Pais é comemorado em datas diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, é no terceiro domingo de junho. Em Portugal, Espanha e Itália, 19 de março. Um pouco de trivialidade aqui, isso não vai mudar nada na sua vida, mas só para você entender que o Dia dos Pais não é universal, tá? É nacional, né? Então, cada país tem as suas datas, mas o importante é que nós aqui queremos celebrar. E eu gostaria de abrir um trecho nas Escrituras que fala sobre os pais. É um trecho que o irmão Roberto leu e está lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Conhecido como a parábola do filho pródigo. Este é um subtítulo que tem, se não em todas, tem em grande parte das Bíblias. Parábola do filho pródigo. Esta é uma de 3 parábolas nesse capítulo, no capítulo 15. E todas elas têm a mesma mensagem. Ela tem detalhes, ilustrações diferentes, mas a mesma mensagem. Ela está focando em Jesus Cristo, que veio para salvar o perdido. E Jesus ilustra essa verdade através de 3 parábolas. A primeira parábola é a da ovelha desgarrada, a ovelha que saiu do aprisco. E aí o pastor, ele sai dali e deixa as outras ovelhas seguras, num local seguro para não se perder também, obviamente, e vai atrás daquela perdida e achando volta com alegria e com regozijo. Então você vê isso aí nos versículos 4 a 7 de Lucas capítulo 15. Esse homem, né, que perdeu a sua ovelha, e disse que quando ele encontrou a ovelha, ele ficou muito alegre. E Jesus finaliza e fala que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Isso ecoa de 2 outras maneiras nas outras 2 parábolas. A segunda é a dracma, ou moeda perdida. Dracma é uma moeda grega, né? Mas era uma moeda, era um meio de troca na época, então tinha muito valor. E essa dracma foi perdida e a mulher que estava na casa perdeu e estava procurando, revirando a casa. Você já teve essa experiência, mulher? Perdeu uma coisa e não acha? E essa mulher teve essa experiência, e quando ela achou, após diligentemente procurar, ela teve muita alegria. E Jesus fala novamente que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a terceira e última aqui é a parábola do filho pródigo. E Jesus Cristo traz a ideia de um pai, de um homem que perdeu um filho, o filho que se desviou, podemos dizer assim, um de 2 filhos que se desviou. E depois que o filho volta, ele tem uma celebração, a alegria é externada de forma grandiosa, e Jesus Cristo pega as palavras do próprio Pai que diz: era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então, a ideia principal é de Jesus como o resgatador, aquele que buscou e achou perdido. Mas você vê nessa terceira parábola a ideia não de um filho pródigo, mas aquele que diligentemente procurou o seu filho perdido e ansiosamente esperou pelo seu filho perdido. Então o personagem principal não é o filho aqui, é o pai.
Assim como na primeira parábola era o pastor que se alegrou com o retorno da ovelha desgarrada. Assim como na segunda era a mulher que achou a moeda perdida. E agora, como a terceira, era o pai que se empolgou, se alegrou com o retorno do seu filho pródigo. Parábola. Por que parábola? Parábola é uma história cotidiana, terrena, que ensina uma verdade espiritual, celestial. Jesus Cristo usou muito parábolas, porque talvez você tenha dificuldade em entender claramente coisas espirituais, mas quando você fala de uma coisa do dia a dia, uma coisa que você lida constantemente, e Deus usa isso para trazer lições preciosas, isso encaixa melhor. Então Jesus Cristo era um ótimo professor, né? Ele era um pedagogo por excelência. Ele era alguém que podia olhar para nós e de uma situação, de uma cena, trazer uma verdade espiritual e eterna. E Jesus Cristo fez isso. O tema central aqui, irmãos, é de um pai. Um pai, e como qualquer pai, não era perfeito. Um pai que era um líder na casa. Ele era um líder, mas um líder vulnerável. O que quer dizer isso? Um homem que está vulnerável, que está aberto, que está propenso a falhas, como qualquer pai é. Eu sou um pai falho. Você é um pai, bem-vindo ao clube. E você não é perfeito. Você nunca será perfeito aqui. Mas ao longo da vida nós podemos aprender com ótimos modelos de paternidade aqui na terra, mas muito mais com o nosso Pai Celestial. E eu gostaria de dizer que esse pai que Jesus Cristo usou na parábola é um pai fictício. Não se sabe se ele usou uma cena, uma história real e ele só deixou o nome de lado. Mas geralmente quando ele não menciona, quando a pessoa não menciona, Jesus não menciona nomes, isso caracteriza uma parábola. E provavelmente era só uma situação projetada para trazer uma verdade. Então o pai tem uma liderança vulnerável, mas era cheia de graça, cheia de afeto, cheio de carinho, cheio de restauração, cheio de perdão. Uma família que triunfa no final. Uma família que começa com uma situação de crise e separação, mas que termina com união e celebração. O mito do pai infalível. Hoje em dia, muitas situações na família encontram crise porque existem expectativas. Os mitos, sejam comerciais, sejam de padrões de novela, de filmes, de livros, o que for, mídia social, os mitos estão aí, não para ser seguidos, mas para serem descartados. Às vezes os mitos trazem para nós ideias de excelência em modelos e exemplos. Devemos aprender a separar uma coisa da outra, aprender a tirar as lições preciosas e entender que muitas vezes o mito ele pode trazer problemas. O único pai perfeito que já existiu é Deus. Devemos valorizar os pais que temos. O irmão Daço falou, o irmão Samuel falou, né? Aqueles que têm um pai presente hoje em dia. Você já chegou nele e já falou obrigado por ser meu pai? Já deu um abraço nele? Você não está falando que o seu pai é perfeito? Ninguém está falando aqui. Mas você está falando que Deus usou esse homem para fazer de você quem você é. Seja lá com todas as qualidades ou feridas que você tem. Mas Deus usou pais para nos ajudar. Diga feliz dia dos pais, dê um abraço, diga eu te amo. Mas não vem aqui, o tom da mensagem é que o mito do pai infalível tem que ser deixado de lado. Devemos olhar nos olhos daquele pai humano e que sofre com a nossa dor, que celebra com as nossas vitórias. E esse pai aqui se tornou admirável porque ele gerenciou o seu lar através da graça. Eu queria trazer aqui 3 pontos desse texto, mas antes eu queria ler esse texto com você. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do 11 até o 32. Tudo bem, irmãos? Todos os textos não estarão projetados, só alguns estarão, né? Mas eu peço que você abra a Bíblia, divida com quem está do seu lado que não tenha, e nós vamos fazer a leitura. Eu vou fazer um ritmo um pouco mais rápido, por causa do nosso tempo. Lucas 15, 11 a 32. E disse:
Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Linda passagem, linda história. E eu queria destacar 3 pontos deste Pai gracioso, que para nós pode ser e deve ser lições memoráveis para ficar na nossa paternidade, na nossa valorização aos nossos pais. Primeiro ponto é que este homem foi um pai gracioso, porque ele soube dar espaço para o crescimento do filho. Versículo 11 ou 12, diz que: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. Não era comum fazer isso, dar a herança antes da partida. Mas aquele pai atendeu ao pedido desse filho. Não temos detalhes de quão insistente foi esse filho. Aqui o versículo só fala que ele pediu e o pai deu. A gente não conhece todo o drama. Quão persistente esse filho foi, talvez quão chato ele foi, quão mimado ele foi, quão intransigente esse menino foi, esse jovem foi. Mas o fato é que o pai falou: toma. Aí a sua parte da herança. E esse filho foi. Mas é interessante que a gente fica só pensando no filho, mas e o pai? Como ficou o coração do pai depois que o pai fez isso? O que ficou na mente do pai? Será que esse valor que eu dei vai ajudar ou vai atrapalhar? Será que vai estragar mais ainda o meu filho? E se eu não desse, o que podia acontecer? A gente não conhece todo o drama envolvendo, mas o que a Bíblia diz é que o pai repartiu e deu a parte. Aqui você percebe um pai que ouve. Um pai que ouve. Ele ouve até a petição ultrajante do filho. Ele ouve não só as perguntas inteligentes, mas ouve
os pedidos horríveis, os pedidos que não têm cabimento, como esse do filho, o pai deu atenção, ouviu a petição urgente do filho mais novo. E sem explodir, sem pisar firme, gritar ou pegar cinta, sem dar um sermão agressivo, sem tentar humilhar o seu filho, ele demonstrou ser alguém acessível. Ele deu a parte do caminho. O pai gracioso, ele sabe dar espaço para o crescimento e maturidade. Quantos de nós passamos por fases assim na nossa vida? Todos nós somos jovens, irmãos. Quem dera eu falar que eu fui jovem. Eu não estou tão velho assim. Meu cabelinho está um pouquinho branco. Mas o meu alvo vai ser igual ao Cid Moreira. Todo branco. Mas nossos cabelos ficam brancos. Eu chamo o cabelo branco de cães, né? Nossos cabelos brancos refletem nossos anos de vida. Mas até chegarmos lá, nós temos muita coisa para aprendermos. E um pai gracioso, ele olha para o filho que não amadureceu ainda naquela parte, e ele olhou para o seu filho que tanto amava, e ele não quis estragar o seu filho, mas ele fez isso. Ele quis que o seu filho aprendesse lições da vida. Ele falou: toma, eu te deixo. Porque é perigoso, irmãos, o pai, especialmente o pai de primeira viagem, né? Ele querer ter tudo no controle, tudo em ordem. E é importante o pai proteger o seu filho, estabelecer limites, mas ser cada vez mais firme no início da criação dos filhos. É o método funil, né? O pai ser firme com regras estritas bem no início. Conforme os anos vão passando, o pai vai dando abertura para o filho amadurecer. Hoje em dia, infelizmente, a gente faz o contrário. A gente quer ser o amigão do filho, deixa o filho mandar na gente quando é criança. O filho gritou, a gente dá, o filho... Aí quando chega a adolescência, aí a gente quer ser o amigão do filho, o filho já não quer mais. Quando o contrário seria melhor. O pai ser o líder necessário que Deus demanda, e com os anos vão passando, os pais vão dando liberdade para os filhos tomar as decisões, os filhos aprenderem até mesmo com as experiências ruins. Foi o que aconteceu aqui. Esse pai, o filho jovem, pediu a herança, o pai deu. O pai tem a tentação de ser controlador. Muitos pais caem nessa tentação, de ficar dando palestras longas, utilizar de ameaça e medo, falar o que vai acontecer, ao invés de conquistar o respeito dos seus filhos. Os pais têm que começar firme, duro, e depois vai dando abertura conforme o filho vai crescendo e amadurecendo. Foi isso que esse pai fez. Essa criação foi baseada na graça, irmãos. Criar filhos na graça significa dar espaço para eles aprender, crescer e às vezes até falhar. Filhos precisam disso. Nós precisamos disso. A gente não vai aprender se não for assim. Talvez o pai e a mãe, né? Vou colocar a mãe aqui na bacia também, na hora de lavar a louça, a filhinha quer aprender, quer lavar a louça, mas às vezes a mãe e o pai são tão controladores e falam: você não vai lavar bem, vai ficar cheio de gordura, vai ter que lavar de novo. Deixa ela lá. Tem nada de errado ficar um garfo com um pouquinho de gordura. É só passar na calça depois. As lições são preciosas. Precisamos deixar nossos filhos aprender as lições da vida. Tem coisas que a gente pode deixar. Tem outras coisas que a gente fala: não, precisa de mais tempo. Mas o pai, com graça, o pai, que é um pai gracioso, ele dá espaço para o filho. Dá espaço para o filho até falhar. O pai dividiu a herança sabendo do risco que o filho correria, mas o pai entende que a superproteção sufoca a maturidade, mas o filho não vai aprender o que ele precisava. Ele precisa aprender de alguma maneira. E se ele for lá no mundão aprender do jeito errado, com os mestres errados? Então é importante ter um pai supervisor que está ali e fala: eu te amo, a ponto de deixar você fazer o que você quer agora. Eu sei que às vezes você vai quebrar a cara, mas eu vou estar ali para te ajudar também. A paternidade graciosa envolve liberar o filho para crescer e aprender. Então o pai, aqui no texto, deu espaço para o crescimento e para a maturidade. Você vê isso. Outra qualidade que eu vejo nesse pai, nas escrituras, né? É que foi um pai gracioso que substitui a rigidez pelo afeto e pela compaixão. Diz o texto que quando esse filho
Ele pegou a herança, ele saiu, ele não pensou duas vezes, gastou rapidinho. Você viu aquelas histórias daquelas pessoas que ganham na loteria e o dinheiro vai embora rapidinho? As pessoas dão festas, chamam todos os amigos. Interessante que amigos aparecem em tudo quanto é lugar quando a pessoa ganha na loteria, né? Tem amigos que você nunca vai ver na vida, mas ganhou dinheiro, tá todo mundo ali, te abraça, te beija, acabou o dinheiro, cadê? Desaparece todo mundo. Paga viagens, paga voos, cheio de interesseiros, né? Então, esse jovem, como alguém assim, que estava com a carteira bufando, né, cheia, estava achando que era intocável, achando que ele era imortal, gastou com pecado, gastou com meretriz, gastou com bebida, gastou com tudo com que não deveria gastar. Imagina o coração do pai quando viu o seu filho distante. Não existia rede social, não existia WhatsApp, não tinha como se comunicar, não tinha como saber a parada do filho. Hoje em dia tem até aplicativo, que é 360, que você sabe a localização de alguém na família, né? Se há permissão, você consegue saber onde está a pessoa. Não existia nada disso, irmãos. Então era a esperança de um pai amoroso, que agora sabe que o seu filho irresponsável está com muito recurso na mão, longe de casa. Seu filho passa por isso, vai no fundo do poço, a ponto de ele estar numa terra longínqua. Tudo indica nesse contexto que esse era um contexto de uma família judaica. E esse homem, provavelmente um judeu, estava num local longe da sua cultura, porque era um local onde tinha campos de porcos. E o judeu não cria porcos, muito menos consome. Mas ele estava com tanta necessidade que ele foi contratado para trabalhar. E ele estava com tanta fome que ele queria comer a comida dos porcos, a ração dos porcos. O que porco come? Lavagem, né? Aqui fala qual que é a comida que diz aqui? As bolotas. O nome é até bonito, parece que é ração, né? Parece umas coisinhas, bolota de porco. Parece gostoso, né? Parece almôndega, sei lá o que é. Provavelmente é uma coisa fedida, já quase estragando. E aquele jovem olhava para aquilo e sentia desejo de tanta fome que ele estava. E ele caiu na real, caiu em si, e ele falou: eu vou levantar, vou pedir perdão para o meu pai, porque o que eu fiz foi horrível, foi a pior decisão da minha vida. Eu vou voltar, eu vou me humilhar e falar: pai, o senhor pode me tratar como um empregado do Senhor, porque eu sei que os seus empregados são melhores tratados do que eu estou vivendo agora. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Então ele planejou, se preparou e está indo de volta para casa. E eu acho legal a cena, né, nesse próximo quadro, nesse próximo versículo que passa ali, que o filho está voltando. E diz aqui o texto, no versículo 20, que levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Na cultura oriental da época, irmãos, um patriarca idoso nunca faria isso. Nunca seria correndo, desesperado, né, como se fosse impulsivo, atrás de alguém. Esse era um protocolo da época, cultural da época, mas esse pai não estava nem aí para isso. O amor desse pai era tão grande para com seu filho que qualquer protocolo, ele já quebrou de dar herança antes da hora. E agora, ele viu seu filho retornando, totalmente desfigurado, sujo, maltrapilho, talvez ensanguentado, talvez perdeu muito peso. No entanto, este pai joga fora sua dignidade social por causa do seu filho. Esse pai amava mais o filho do que as coisas, porque ele não brigou por causa da herança. Interessante, né? E quando o filho voltava, ele amava mais o filho do que a sua postura, do que o seu status, do que a sua aparência, porque ele não estava nem aí para o que os outros iam pensar. Ele amava seu filho. Ele quebrou o protocolo. Existem alguns pilares do lar que os pais devem lembrar. Pilares da paternidade bíblica. Coisas que todo pai, mesmo sendo imperfeito, deve cultivar. 2 deles seriam o afeto e a afirmação. A gente acha que isso não é coisa de um homem, né? O homem tem que ser duro, tem que só olhar assim e o filho entender o que é e pronto. Acho que já passou essa época, mas quem cresceu numa atmosfera, num ambiente assim, em que os homens não externavam, não verbalizavam elogios ou coisas faladas, era dureza, é trazer o pão para casa, né? Era isso só, né?
Não tem nada de errado em você olhar nos olhos e externar afeto. Porque foi isso que esse pai fez. Esse pai correu, ele demonstrou visivelmente um amor e ternura para com seu filho, porque ele correu em direção ao seu filho e ele abraçou seu filho. Interessante que o texto diz que esse homem, pai, se moveu de íntima compaixão. Essa é uma palavra muito, mas muito forte. A dó é algo que te move por alguns minutos. Você assiste televisão, você vê as crianças na África com fome, você fala, ai que dó, né? Ai que dó. Aí passa um minuto, você muda o canal, já esqueceu. Aquilo te tocou. Mas a íntima compaixão faz com que você tome alguma decisão. Você vê as crianças na televisão, aí lá tem aquele número lá. Doe para tal, faça um pique, não sei o quê. Aí você vai falar, eu quero fazer alguma coisa. Você faz o pix. Ninguém está te obrigando, mas você quer fazer alguma coisa, você faz alguma coisa. A compaixão não te deixa sentado. Esse pai não ficou sentado, ele correu. Ele se lançou, a Bíblia fala que ele se lançou ao pescoço do filho. Já pensou nisso? Ele pulou, abraçou seu filho e beijou seu filho. Que carinho, que afeto, irmãos. Esse pai não tinha medo ou vergonha da sua aparência, de como ser visto diante dos homens. E esse pai usou de afirmação. Então, os dois pilares, afeto e afirmação. Palavras que constroem a dignidade e a identidade da pessoa. Elogiar as pessoas, porque a gente sempre tem coisas erradas para falar de todo mundo, não é verdade? Nós temos, mas e as coisas boas que Deus construiu através daquela vida? Tem que ser faladas. O pai sabia que o seu filho fez errado desde o começo, mas o pai só falou uma coisa boa, interessante aqui. Ele não levantou nenhuma crítica aqui. Ele só levantou as coisas boas. O pai gracioso substitui a rigidez pelo afeto e compaixão. Não estou falando que é errado o pai ser rígido, ter limites, pôr limites e dar regras. Tem que ser sim, irmãos. Mas isso não quer dizer que você vai jogar fora o afeto e a afirmação. As duas coisas andam juntas. Tá? Deus é assim para conosco. O pai corrige ao filho o quê? Ama. E Deus nos ampara, nos encoraja, fala, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Jesus Cristo fala, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Ninguém tem maior amor do que este. Jesus Cristo fala para os seus discípulos que amava os seus discípulos. Palavras de afirmação devem sair da boca de quem já foi agraciado por Deus. O olhar atento, o pai viu. Sabe por que o pai viu? Porque o pai não parava de olhar para lá. Não tinha televisão na época. A mente do pai provavelmente ficava ali o dia inteirinho pensando em meu filho, e meu filho, e meu filho. E ele ficava olhando no horizonte para quando visse a silhueta do seu filho, ele já estava falando, eu vou fazer isso. Enquanto o filho ensaiava o pedido de perdão, o pai ensaiava como seria a recepção. Já pensou nisso? Quando meu filho vier, se meu filho vier, eu vou fazer assim. E quando o filho apareceu lá no horizonte, o pai correu e fez isso, irmãos. Quando ainda estava longe, o pai fez isso. Significa que ele nunca parou de olhar para a estrada. Nunca parou. Ele não guardou rancor, ele guardava esperança. O pai gracioso faz isso. E o terceiro e último ponto. O pai gracioso concede restauração e não as cobranças. Concede perdão e celebra a restauração do filho. Lucas 15, 22 a 24. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestido, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Interessante que quando o filho ensaiou para falar, e o filho foi falar, o pai não deixou. O pai não deixou. O pai tinha mais coisa para falar do que o filho tinha. E o pai disse aos seus servos, olha, o pai estava longe, porque ele saiu correndo para encontrar, e imagino que o pai chegou no filho lá, e imagino que para ele falar com os servos, ou os servos estiveram aqui junto com o pai correndo junto, ou ele teve que gritar de lá. Então você vê um pai aqui, irmãos, que não tem vergonha de mostrar afeto e carinho e amor para o seu filho, porque ele falou,
Olha aqui, meus servos, eu quero que vocês façam isso. Trazei depressa a melhor roupa, um anel para pôr na mão e sandálias para pôr no pé. A festa do venha como você está. Quando o filho retorna ensaiando um pedido de desculpa, para fazer como um dos empregados, o pai interrompe com um abraço, interrompe com tudo isso. O pai vê o filho sujo, talvez cheirando lavagem, cheirando porco. Ele abraça o filho sujo, ele beija o filho sujo. Ele não exige um banho prévio, vai tomar banho primeiro para a gente ter uma conversa, vai fazer a barba, vai trocar de roupa, nada disso. Ele não impõe um período de teste, ele não diz, eu avisei. Sabe aqueles sermonetes que a gente gosta de dar? Ele recebe o filho com uma festa. Jesus usa essa história, irmãos, para mostrar o amor dele para com os perdidos. Assim como o pastor com a ovelha desgarrada, com a mulher com a moeda perdida, e agora o pai com o filho pródigo. E por falar nisso, pródigo significa esbanjador, extravagante, gastão, que torra a coisa rapidinho. O filho pródigo, o pai tinha o mesmo, eles tinham todos em comum um amor pelo que estava perdido. A graça é dando aos nossos filhos o que eles não merecem. E a graça é dar aos nossos filhos o que eles nunca conseguirão pagar de volta. Porque sabe o que é? Que nós aprendemos com isso. Porque é isso que nós recebemos de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós recebemos o que não merecemos, a salvação. Ele morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus. Isso é graça. O pai providencia a melhor roupa. Sabe o que significa? Status. A roupa, naquela cultura, naquela época, é status. Aqui eu ponho uma gravata. A gravata, sabe que utilidade que a gravata tem? Aqui, visível. Né? Aparenta seriedade e tal. Mas se eu tirar, eu paro de ser sério? Não. Cada cultura tem o seu estereotipo, né? Tem alguma... E naquela época, uma roupa quer dizer isso. Então aquele jovem estava sem status, ele estava sem anel, ele estava sem sandália, ele estava sem uma posição diante da sociedade, ele tinha perdido tudo, estava sujo e fedorento. O pai falou, pega a melhor roupa, dá o melhor status para o meu filho. Pegou o anel, sabe o que isso quer dizer? Autoridade e herança. Mas o filho gastou a herança, mas ele vai ter herança de novo. O que é isso? É graça. É graça. Sandálias. Sabe o que isso quer dizer? Filiação. Ele é meu filho, então ele vai andar com sandália. Meu filho tem que ter sandália. Porque os escravos não usavam sandália, mas os filhos usavam. Então o filho queria ser tratado como escravo, mas o pai falou, não, você é meu filho. Melhor roupa, anel, sandália. Vamos começar certo. O pai não falou, mas o filho acho que pensou. A graça, irmãos, o amor de Deus nos constrange. Eu acho que o filho pensava, puxa vida, está indo tudo errado. Porque eu planejei ser tratado como empregado, agora meu pai me trata como filho de novo. Isso é graça, irmãos, nos constrange. O pai teve uma liderança espiritual. O pai desta parábola, irmãos, ele dita o tom espiritual e emocional do seu lar. Onde o filho esperava a condenação, o pai estabelece celebração. O filho precisava aprender aquelas lições. O pai foi gracioso o suficiente para deixar o filho ir. Deixar ir dói. Mas o pai amava mais o filho que poderia aprender do que a proteção que ele teria, o status que ele teria. O amor de verdade libera. Deus quer que nós tenhamos para com Ele um amor assim. Um amor que não está por interesse para com Ele. Um amor em que você pode optar e falar, não,
Ou você pode falar sim. Você já pensou, você, mulher, a escolher o seu cônjuge? Você tem um homem ali que fala eu te amo, e ele te prende, te amarra com correntes, deixa você num sótão e fala, você vai casar comigo. Ela tem opção? Ela não vai casar por amor. Agora, se ela está livre para escolher qualquer um, se ela está livre para falar não para ele, esse homem sabe que se ela falar sim é porque ela o ama, de verdade. O pai queria moldar no caráter do filho o valor da graça, moldar no caráter do filho a maturidade, mudar no caráter do filho a valorização por aquele que nos comprou, por aquele que não somente nos criou, mas nos redimiu. O pai trouxe o filho ao mundo, o filho foi para o mundo, agora o filho volta, o pai compra o filho, paga de novo, dá herança de novo, dá dignidade de novo. Agora o filho entendeu, aprendeu a lição da graça. Então, irmãos, eu queria deixar essa conclusão para os irmãos, algumas aplicações aqui que nós temos. Pais, dê espaço para os seus filhos crescerem. Devemos dar espaço com muita sabedoria, precisa de muita sabedoria. Até onde? Até o que? A gente acha que super proteger nosso filho, a gente está amando, a gente está sufocando, a gente não está deixando ele aprender as lições espirituais mais valorosas que existem. Com muita oração, você tem que permitir certas coisas, não todas, é lógico. Vamos aprender com isso. Filhos, reconheçam seus pecados, suas decisões refletem seu coração em pecado e afastamento de Deus. Quando um filho aprende o que esse jovem aprendeu e fala, eu errei, eu vou acertar. Isso é responsabilidade, a pessoa entende que ela é responsável diante de Deus. Falou, pequei contra os céus e contra o Senhor. Então, essas lições são importantíssimas. Ela precisa do pai, ela precisa de voltar, precisa retornar. Filhos, vocês já fizeram isso, já se arrependeram? Ou você acha que você pode fazer tudo o que você pode, o que você quer? Você já chegou a pedir perdão, desculpa para os seus pais por alguma vez, por algo errado que você fez? Filhos, arrependam-se e clamem a Deus por perdão. Se você aprender aqui no nível terreno, são lições que são carregadas para a eternidade. Você entende o que é um Pai celestial a quem você recorre e pede o amor e o perdão. Pais, deem perdão e celebre a salvação. Quando você tem um arrependido te buscando, assim como Deus faz para conosco, Deus não vira as costas para aqueles que contritos buscam a Ele. Pai, conceda graça. Não fica pregando sermonete. Não fica aí tentando, eu te avisei, querendo ter razão para tudo. Ele já sabe que está errado. As feridas e cicatrizes já lembram do erro. Então, os pais podem graciosamente ensinar silenciosamente. Filhos, agradeçam a Deus por nossos pais, por seus pais. Agradeçam aos seus pais pelo amor que eles te concedem. Você chegou para o seu pai e falou, pai, obrigado. Feliz Dia dos Pais. Te amo. O Senhor me ensinou muito. Eu tenho muito a te agradecer. Olha, eu cheguei onde eu estou porque eu aprendi lições preciosas com o Senhor. Pai, como que é isso? Deixe seu pai participar da sua vida. Você honra o seu pai? A Bíblia nos ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais e honrar os seus pais. Mas quando os filhos se casam, eles não têm mais que obedecer aos seus pais, porque agora eles são uma família com sua esposa, mas a honra é para sempre. Lembremos disso. Como que você honra o seu pai? Como que você faz isso? No final dessa história, não está como um ponto nesse sermão, mas o filho que nunca deixou o lar fica bravo com a reação do seu pai. E o pai, graciosamente, procura ensinar esse filho também.
Esse filho representa os fariseus e os escribas, para quem Jesus está direcionando essas 3 parábolas. Se você quer tirar essa dúvida, olha lá em Lucas capítulo 15. Chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, aí Jesus fala as 3 parábolas. Então, esse filho autossuficiente, falando: pai, eu nunca saí, e o senhor nunca fez um churrasquinho para mim. Basicamente isso, né? Agora esse rapaz, esse esbanjador, sai, o senhor pega o animal que o senhor engordou há anos, ou o ano todo, para poder fazer uma festa, e agora o senhor gasta com esse teu filho. Ele nem chama de irmão, é interessante, né? Mas o pai quer dar graça a esse filho também e explicar: olha, você está aqui do meu lado, e ele se perdeu. É justo, é certo, é correto você fazer isso, você celebrar quando algo quebrado é restaurado, quando o perdido é achado. É assim que se faz. E sabe o que isso remete, irmãos? Isso é uma verdade que deve ser na terra, mas é porque acontece no céu. Quando um pecador se arrepende, clama a Deus perdão, salvação, a Bíblia diz que lá no céu os anjos celebram. Há uma festa muito alta, com muito barulho. Eu imagino como seria. Enquanto que aqui nessa casa, esse filho, escriba e fariseu, religioso, que fica olhando, contando os detalhezinhos mais, eu faço isso, ele não faz, eu sou melhor, ele não é, se comparando. Aquele que foi contrito e arrependido e clamou por perdão ao Pai, recebeu o perdão. Então eu queria deixar essas aplicações para a nossa vida. Eu queria dizer aqui, bem pessoalmente, para os pais. Pais, às vezes, a gente fica tão preso a bens materiais. É bom a gente juntar tesouros na terra, no sentido de herança, né? Um legado para os nossos filhos. É importante usar com sabedoria os recursos, mas às vezes, o que nossos filhos mais estão buscando é o nosso tempo, é a nossa atenção, o nosso afeto. Isso não tem preço, você não precisa ter 1 centavo para dar isso para o seu filho. Olhar nos olhos do seu filho e falar: te amo. E ensinar lições para a vida do seu filho. O dinheiro não compra. A babá ou o professor não consegue substituir o pai nesse aspecto. Não é errado o babá e o professor, mas você não substitui a paternidade com essas coisas. Pai, não troque os presentes. Não troque a presença pelos presentes. Libere perdão. Peça perdão. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Feche seus olhos abaixo da sua cabeça. Você está aqui hoje à noite. Não conhece sua vida. Deus conhece. A palavra de Deus falou ao seu coração com essa parábola maravilhosa. E hoje, dia dos pais, você entendeu que é preciso ser um pai gracioso, como esse pai foi. E que, na verdade, esse pai gracioso é Jesus. Ele faz isso conosco. Ele veio buscar os que se haviam perdido. Talvez você não tenha um relacionamento com Deus porque você nunca se arrependeu, como esse jovem que falou: eu sou pecador, eu sou miserável, eu não consigo acertar, eu tento, erro, tento nas minhas ideias, tento nos meus sonhos, me desvio de novo do meu pai e erro. Eu vou voltar e falar: Deus, me perdoa, me receba, me ajuda. Se você nunca fez isso, de voltar para Deus arrependido e falar: Senhor, eu aceito a tua redenção, Jesus Cristo que morreu pelos meus pecados, você deve fazer isso agora. Se você nunca fez isso, você deve fazer, para que você se torne filho de Deus. A Bíblia fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João 12. Esse receberam é Jesus. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Você nunca recebeu Jesus pela fé, crendo nele como seu Salvador? Cabeça baixada, olhos fechados. Senhor Deus, trabalhe nesse apelo, que o teu Espírito opere para que haja uma resposta de fé à tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Ainda com os olhos fechados, cabeça baixa, talvez você fale, pastor, Deus falou comigo. Eu quero receber Jesus. Pedir a Deus perdão pelos meus pecados e receber a salvação que Jesus me oferece. Levanta a mão, pastor, eu quero fazer isso. Eu nunca fiz, mas eu vou fazer isso agora. Deus está falando comigo. Pastor, ore por mim. Eu quero tomar essa decisão. Talvez você está aqui, você foi tocado pela palavra de Deus como um pai. Você quer oração. Pastor, ore por mim. Eu preciso aprender mais. Eu preciso a ser um pai gracioso como esse pai. Levanta sua mão, pastor, ore por mim. Amém. Que Deus te ajude. Que Deus me ajude a ser um pai assim. Pastor, eu estou longe disso. Eu preciso aprender muito. Preciso demonstrar afeto para os meus filhos. Nunca é tarde. Você tem boca. Você pode começar a falar hoje com seus filhos. Você tem maneira de demonstrar afeto. Levanta a mão, pastor, ore por mim. Eu tenho que aprender. Talvez você está aqui como filho e fala, pastor, Deus falou comigo, eu não tenho honrado meus pais. Eu devo falar para o meu pai, te amo. Eu não tenho obedecido como eu deveria. Eu tenho me desviado das instruções dos meus pais. Olhe por mim, pastor, Deus falou comigo. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude a mantê-la, que ela seja memorável e parte das nossas convicções e práticas. Ajude cada um de nós conforme teu querer. Em nome de Jesus. Amém.